E depois eu fui trabalhar em Brasília, no governo. Brasília? Morei um ano lá. Voltei de Brasília, trabalhei, daí entrei pra essa área. Eu estou no mercado de decoração há 18 anos. Então é bastante tempo. E aí entrei, fui trabalhar como assistente de vendas, virei gerente. E aí essa empresa era parceira de uma empresa do Rio Grande do Sul que falou: Jordana, eu tô abrindo uma loja em Lisboa, você não quer gerenciar? Eu não fecho porta, eu tenho 23 anos, agora é a hora. Porque se eu não for agora, eu vou quando? Tava com energia na flor da pele. Aí foi uma experiência incrível. Eu gerenciei a primeira loja de móveis, uma empresa do Rio Grande do Sul, em Lisboa. Morei um ano, conheci muito lugar, muita gente bacana que eu levo assim pra vida. E foi ali que eu morei com uma designer e uma arquiteta. E ali que eu realmente descobri que era essa profissão que eu queria seguir, né? E assim, muitas coisas aconteceram. Quando eu voltei pro Brasil, eu podia escolher São Paulo ou Curitiba. Eu escolhi Curitiba pelo trânsito. Porque Sério? Foi meu divisor de águas. Porque eu fiquei presa em São Paulo um dia, quase 7 horas dentro do carro. E eu fiquei desesperada. Caramba. Porque eu imaginei eu agitada desse jeito. E aí, vim pra Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui abrir uma franquia de uma loja. E eu falo, oportunidade, gente, a gente cria, né? Cheguei em Curitiba, minha amiga Jordana, você não vai se adaptar a essa cidade. Porque as pessoas aqui, elas são muito fechadas, você tem que ter sobrenome pra crescer. E eu falei, mas eu acredito muito que vai dar certo. E assim, eu sou teimosa, sabe? Quando eu acredito numa coisa, eu vou até o final. E aí um dia eu fui fazer uma assistência técnica numa empresa, uma pessoa tinha comprado, eu vendia maçanetas nessa época, acessórios de banheiro, né? E ela comprou tudo caravejado de Swarovski, as maçanetas, super bacana. E eu fui fazer uma assistência técnica e chegou uma menina, um pessoal da assistência técnica no mesmo dia do artefato. Eu falei pra ela, eu sempre quis trabalhar nessa loja porque eu acho impecável. Você quer trabalhar? Sim. Ligou pra gerente. Eu saí da casa dela, no outro dia fiz a entrevista, numa quinta-feira. Na segunda, estava em São Paulo, fazendo treinamento. Caramba. E fiquei na Artefato como vendedora durante 2 anos. E eu falava, eu vou ser a melhor vendedora. E cada cliente que entrava, eu queria vender, nem que seja uma almofada, alguma coisa tem que vender. E assim, muitas coisas aconteceram, amadureci muito. E aí, fiz uma carteira super pequena, uma super carteira de clientes e fui gerente. Então, assim, eu acho que tudo que você faz com excelência, né? As coisas vão acontecendo. E aí, chegou o divisor de águas. Eu engravidei do Pietro. E aí, assim, gente, ser mãe profissional é um baque. Porque você pensa, e agora? Né? Então, quando eu engravidei do Pietro, eu falei, eu já era formada em design de interior, estava fazendo a faculdade de arquitetura. E eu pensei, então, eu vou abrir escritório, porque eu vou querer curtir um pouco meu filho. E eu não tinha tempo nessa. Fazia faculdade, tava na loja, era uma loucura. E aí na gravidez eu falei, não, eu realmente vou ter que desacelerar. Aí eu abri, no meu período de quarentena, ali nos 4 meses de licença, eu abri escritório. Então realmente o Pietro foi, né? Ele foi o divisor de águas. De águas na minha vida. Porque ali, assim, o primeiro ano do Pietro eu toquei as 2 coisas juntas. Então eu trabalhei no Artefato e já tinha escritório, né? E aí quando eu cheguei ao volume de clientes, eu falei, não, agora eu vou... Dar uma desacelerada. Eu vou dar uma desacelerada, só que foi engano, né? Porque a gente acha que quando a gente abre empresa, a gente vai trabalhar menos. E na verdade você trabalha o dobro, né? Esse é o clássico. Clássico. Mas eu podia me permitir, sem culpa, né? Por exemplo, o Pietro fez 1 ano, eu fiz uma super festa, porque a festa foi minha, porque eu consegui. Eu pensava, meu Deus, ele sobreviveu, gente. Porque não é fácil ser mãe, né? E eu deixava... Bom, pra gente ter uma ideia, um dia eu cheguei no Artefato... A ideia é um pecado, tadinho do Pietro. Né? Se ele vê isso, não deixa gravado. Eu estacionei o carro, eu esqueci ele dentro do carro. Eu passei na frente da escola, e esqueci de deixar. Sabe quando você tá com a cabeça no mundo da lua? A mãe tem essas coisas. Eu já tava no cliente que eu tinha que atender. Peguei a Luara, que era minha colega, entrou no carro dele e fez assim... A Luara, ué, Pietro tá aqui? Meu Deus, esqueci de deixar ele na escola! Ele estava dentro do carro. Naquele dia, eu falei, gente, não, eu tenho que me dedicar mais pro escritório. E aí, quando o Pietro fez 1 ano, teve uma reunião na escola, eu sentei. Quando eu sentei com todas as mães, eu me dou com elas até hoje, a gente tem um grupo, assim, um grupo super bacana. Só que eu não conhecia, Alexandre, nenhuma mãe. Porque eu não tinha tempo de ir nas reuniões. Eu pensava, reunião de criança de 1 ano, pra quê? Né, vou trabalhar.
E aí, quando eu sentei, as mães, olha, Pietro, eu trouxe isso que você gosta. Eu não conhecia nenhum amigo do meu filho. E aquilo me deixou, assim, super triste. Eu comecei a chorar. A professora Jordana, tá tudo bem? Daí eu falei, tá tudo bem. Ali eu falei, não. Eu preciso realmente... Porque eu pensava, ele merece isso, né? A gente não coloca filho no mundo para as outras pessoas cuidarem. Então ele precisa, é importante eu estar mais presente com o Pietro. Então o primeiro ano do Pietro foi bem turbulento, porque eu voltei a trabalhar com 60 dias. Então com 3 meses o Pietro foi pra escolinha. Né? Mas eu, assim, sem culpa, filho de mãe moderna, vamos lá. Né? E assim, e pra mulher é difícil isso, né? Daí eu via todo mundo com o tempo, todo mundo se conhecia, e aniversário, sabia nome, eu não sabia nem o nome dos colegas, porque eu pensava, eles são tudo bebê, né, gente? Né? Hello! Eles nem vão lembrar. Nem vão lembrar que eu existo! E ali eu resolvi abrir escritório e foi um divisor de águas. Eu falo que o Pietro foi meu divisor de águas, porque ali eu entendi que dinheiro não é tudo, né? É importante ganhar bem. Eu estava numa multinacional, as pessoas falavam, você vai sair da Artefato. Quando eu falava, eu vou sair da Artefato ano que vem. Mas até meu diretor falou, Jordana, se organize, Eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Então chegou um momento que eu falei, eu quero curtir.